Olá, bem-vindos a mais um FIB Produz. No programa de hoje a gente tem 2 alunos do curso de Publicidade e Propaganda da FIB e um professor também falando a respeito de marketing viral e demais estratégias. A gente tem então o professor Paulo Nascimento. Obrigada, Paulo, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E também os alunos Anderson Cunha e Rafael Bartoli. Obrigada por vocês terem vindo. Bom, o Paulo, que é professor aqui da FIB, a disciplina de Planejamento e Tendências de Marketing, trabalhou com os alunos de publicidade algumas estratégias específicas com relação ao marketing de experiências, marketing verde, viral, né, Paulo? E isso gerou um produto, ou alguns produtos, né? E aí, bom, vamos lá, Paulo, já para a gente entender mais ou menos o que foi essa estratégia, qual que era a proposta, antes de tudo, da disciplina e qual que era a proposta para os alunos produzirem, então, esses produtos. Bom, Giovana, a disciplina se chama Planejamento e Tendências de Marketing e desde o início do ano nós abordamos com os alunos vários temas específicos. Começamos com pesquisa de marketing, fizemos um trabalho integrado com uma outra disciplina aqui do curso, com a disciplina de branding, com a Karina, né? Fizemos um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa evoluiu. No segundo semestre, nós começamos a trabalhar as especializações de marketing. Marketing viral, marketing verde, que é o tão falado marketing ambiental, né? Que as pessoas conhecem muito. E a gente começou a ver essas variáveis, até que nós chegamos no marketing viral. O desafio para os alunos era criar um produto específico que se tornasse um material viral. Certo. E antes de tudo, Paulo, o que é? O que a gente pode entender como marketing viral, que antes de tudo foi o foco, né? O que os alunos trabalharam mais com esse produto? Bom, a gente sempre ouviu falar em buzz, né? O boca a boca. Boca a boca existe desde que o mundo é mundo, desde que a comunicação começou, né? As pessoas começaram a se comunicar. A fofoquinha e o boca a boca sempre existiu. Isso é o buzz. Esse é o buzz. O que as empresas fazem? Para que a marca esteja na mente das pessoas e que as pessoas estejam falando da marca, elas querem que exista essa repercussão. Hoje, com os meios de comunicação, com a internet, essa forma de comunicação evoluiu também. Imagino. E qual é a diferença? O buzz para o marketing viral. O buzz marketing é aquela empresa que tem um nome tão forte que ela não precisa pedir para que os fãs dessa marca falem dela. Os fãs recomendam, são advogados da marca, como nós da área chamamos, né? Já o marketing viral, existe um planejamento para essa campanha, para esse vídeo se tornar um produto viral. A empresa pensa o que o público, o que o internauta quer assistir, o que ele quer ver e de que forma que eu posso linkar a minha marca com esse produto. Ela pensa, cria estratégias e coloca esse material na rede. E como que a gente consegue identificar se de fato aquela estratégia, por exemplo, para tornar algo viral, se concretizou? Tem algumas ferramentas, algumas mensurações, de repente, para que esse viral, você fala, olha, isso funcionou, de fato se tornou um viral? Existem todos os canais disponíveis para se inserir esse material, a gente tem como disponibilizar através de métricas, né? O retorno desse vídeo, dessa campanha. A gente tem como mensurar quantas visualizações, quantos compartilhamentos. Isso os alunos fizeram também. Então não foi só criar o vídeo, produzir o material e colocar na rede. Eles tiveram que entregar as métricas desse vídeo. Então eles fizeram esse relatório, tiraram esse relatório no último dia da campanha, né? Que era Outubro Rosa, então terminava no final do mês de outubro. No último dia eles tiraram esse relatório da evolução desse material e entregaram. Ô Paulo, e quando a gente fala em viral, que é o que você está explicando agora, a gente necessariamente pensa em mídias sociais e internet, ou o viral não é exclusivo, ou ele não é simplesmente veiculado ou ligado a, por exemplo, mídias sociais? Existe um viral, por exemplo, fora desse tipo de mídia? Existe. Se a gente focar muito nas redes sociais, é claro que é a forma mais rápida, mais abrangente de você chegar na mente desses consumidores. Por quê? O que a marca quer? A marca quer engajamento das pessoas. O engajamento se dá quando, a partir do momento que eu recebo uma mensagem,
eu acho essa mensagem tão interessante a ponto de sentir necessidade de compartilhar essa informação com outras pessoas. Não basta eu ter essa mensagem para mim, né? Não basta ter para mim. Satisfação. Isso não vai gerar esse buzz para a marca, não vai gerar um marketing viral, né? Então, o porquê que se chama viral? Se chama viral justamente para fazer essa analogia com uma doença que se transmite, né? A gente pensa numa gripe, não encosta em mim que eu estou gripado. E é justamente por isso que se deu essa nomenclatura, por causa do vírus, né? Uma coisa que se espalha rapidamente. Que contamina as pessoas. Então a proposta realmente é essa, é que alguém receba determinada comunicação e já rapidamente consiga espalhar essa ideia, essa mensagem que uma marca ou um produto quer passar. Uma campanha. Paulo, e aí vamos lá, respeito antes de tudo do que foi proposto para os alunos, né? Então, a partir do que você explicou, da questão do viral, o que eles tinham que fazer? Qual que era a proposta? Existia um produto, né? E aí você já adiantou que a temática era o Outubro Rosa, né? E qual período eles tiveram para trabalhar? O que foi o briefing que os alunos tiveram para trabalhar em função dessa proposta da disciplina? Bom, uma das propostas era proporcionar a prática. Né? Então, quando a gente fala na diferença entre o buzz e o viral, que o buzz ele não é planejado, ele acontece espontaneamente, o viral é planejado, os alunos tinham que vivenciar essa fase do planejamento, né? O que eu vou fazer para esse meu vídeo ter um maior engajamento, um maior número de visualizações. Então, essa foi uma das principais propostas da disciplina, fazer com que o aluno vivenciasse na prática essa busca por retorno, por resultado, tá acompanhando diariamente a evolução do trabalho deles, acompanhando a concorrência também, que eram os outros grupos, né? O que eles estão fazendo para melhorar o número de visualizações. Então, a partir dessa ideia de fazer com que eles tivessem uma maior prática, que nasceu esse Então, eles tinham que fazer trabalho. o vídeo ele era um produto sugerido, é isso? E aí quantos grupos eram, quantos vídeos foram realizados, Paulo? A gente fez uma reunião, né, inicial, quando eu passei esse trabalho para a sala, são 4 agências, né? No curso de publicidade são divididos, a sala é dividida em agências, né, justamente para vivenciar melhor essas divisões da profissão. E nós fizemos essa reunião onde nós definimos, os alunos definiram qual seria o identificador desse vídeo. A gente tem muito material na internet, tem um número gigante de informações. Então a gente tinha que diferenciar o nosso trabalho de alguma forma. Então eles criaram, então eu joguei essa tarefa para eles de criarem juntos uma identificação que foi a hashtag de olho na mama. Começamos, essa reunião foi feita no mês de setembro. Eles tinham pouco tempo para produzir. Criar esse material, pensar nesse vídeo num roteiro, produzir nas estratégias e colocar esse material na rede. O prazo para eles colocarem na rede era o meio do mês de outubro, né? Então, na metade do mês eles tinham que colocar, sempre postar com essa identificação, que era a hashtag de olho na mama, para que nós pudéssemos acompanhar depois. Então, a partir disso, todos postaram os vídeos e a gente foi acompanhando essa evolução. E o que teve de temática dos vídeos? Tudo bem que todos falando sobre Outubro Rosa, mas o que você pode mencionar que foi em termos de criatividade, o que foi pensado, estilos diferentes de produtos que surgiram? Eu pude perceber que os grupos, as agências tinham diferentes formas de criar, né? Porque isso era livre? Era livre. Tá. Na teoria, o que a gente aprende sobre o marketing viral? Que você consegue chamar a atenção ou pelo emocional, quando você choca, ou então pelo humor. Então, são duas vertentes que a gente indica, que o professor indica que o aluno trabalhe. Para que você consiga chamar a atenção, eu tenho que emocionar as pessoas ou eu tenho que fazer com que essas pessoas se divirtam. Aí vai gerar essa predisposição para a pessoa ir lá e disseminar esse material. Quando é uma coisa muito morna, não vai despertar atenção, não vai despertar o interesse e a pessoa não vai ter vontade de chegar e compartilhar aquele vídeo, aquela propaganda com alguém. Então, essa era a premissa básica. Trabalhem com humor ou trabalhem com a emoção das pessoas. E eu pude perceber essa diferença, alguns tentando partir para o humor, mas
tava ali, aquela parte emocional estava muito latente. A própria temática, roteiro, acho que era um pouco delicada, né? Temática, Depois os alunos contam a respeito disso, com mas... certeza. E foi evoluindo bastante mais para o lado emocional. Certo. E aí, antes de tudo, como que você avaliou esse resultado final, Paulo? A gente vai falar com os alunos a respeito diretamente de um dos vídeos, né, como eles produziram, mas como que foi, e quanto professor mesmo, né, como que você recebeu e avaliou os vídeos, antes de tudo, os produtos? Bom, eu avaliei da maneira mais positiva possível, porque o professor sempre espera o melhor dos alunos, né? E eu pude acompanhar que, principalmente, alguns deles se envolveram muito fortemente com a causa. Então, não era uma coisa para gerar resultado, para ter um número grande de compartilhamentos ou de visualizações do vídeo. Era pela causa. Então, buscavam pessoas, autoridades ou um número muito grande de pessoas para poder estar engajado na causa. E criaram ferramentas de apoio que não eram só o vídeo. Isso é muito legal, porque extrapola a disciplina, né, Paulo? Sim, Eu acho que faz um pouco dos muros da faculdade. Sala, isso foi muito bacana mesmo, Giovana, mais por esse sentido. Muito legal. Gente, dá uma licencinha, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o segundo bloco do FIB Produz, conversando com o Paulo Nascimento e os alunos Anderson Cunha e Rafael Bartoli. Até já já. Olá, bem-vindos de volta ao FIB Produz, conversando hoje com o professor Paulo Nascimento, aqui da FIB, e os alunos Anderson Cunha e Rafael Bartoli, do curso de Publicidade e Propaganda. Bom, meninos, e eu queria saber de vocês, antes de tudo, o Paulo explicou qual foi a proposta, o que vocês tinham em mente, os resultados que eram esperados, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho desde o início, apesar de vocês já terem a temática e a hashtag de olho na mama, como que vocês chegaram àquele produto final? Qual que vocês fizeram, de repente, uma pré-produção, roteiro? Conta um pouquinho a respeito desse processo de produção mesmo. Bom, Giovana, primeiramente, quando o professor sugeriu esse trabalho e para você desenvolver o viral, você tinha que apelar ou pelo lado emocional ou pelo do humor. Para trabalhar essa temática com o lado do humor é muito complicado, porque você pode, às vezes, ter um retorno negativo, a pessoa pode se sentir ofendida. Então, nós decidimos seguir uma linha mais europeia, que o brasileiro não está tão acostumado, que é de impressionar as pessoas, chocar elas. Então, e não apelar mesmo, né? No lado emotivo, no caso dela se sensibilizar com a causa, mas sim impressionar e fazer com que ela fosse fazer de uma maneira mais forte mesmo, né? Chocar mesmo a pessoa. O projeto todo, desde o início, nós queríamos fazer a pessoa perder a mama. E é um pouco complicado, porque o projeto inicial que nós decidimos trabalhar foi utilizando efeitos especiais, o que no final descobrimos que não era tão simples, através de software. Daqui a pouco a gente chega lá, vocês vão contar tudo o que deu certo, o que não deu. Exatamente. Então nós seguimos uma linha montando um roteiro e logo em seguida nós fomos adaptando esse roteiro, por causa que a primeira ideia foi pensada em um tipo de local, a segunda, no final, outro local e no final acabou sendo dentro de um teatro, o que não estava no começo, que era um quarto e uma sala. O Anderson, aproveita então para de repente resumir. A gente vai, é claro, que exibir não só o material de vocês, como os outros também que foram produzidos, mas qual que é, rapidamente, o enredo, enfim, a narrativa que vocês criaram para esse produto? No caso, o nosso enredo seria uma atriz, por causa de ter o lado desse glamour, e mostrar para a população que até mesmo essas pessoas mais importantes podem estar sofrendo de doenças. Um pouco da base nós tiramos ali do caso do Reinaldo Gianecchini, que teve um pouco esse lado do câncer. Tem a questão da mobilização popular, exatamente, né, Paulo, que também interfere bastante. E nesse enredo, ela ignorava o centro de mama e passava desapercebido. Ela sentia o nódulo assim que ela saía de uma peça de teatro, ignorava o ambiente e com o passar do tempo ela já perdia a mama. Então um salto no tempo, né? E de repente aquela imagem choca bastante mesmo. Exato. Ô, Rafael,
Fala um pouquinho do grupo de vocês, né? É uma agência, vocês já trabalham juntos há algum tempo, né? Quantas pessoas estão envolvidas? O que cada um fez? Vocês contaram com outras pessoas, de repente, para ajudar na produção? Como é que foi? Bom, Giovana, nós somos a nossa agência chama Cubo Digital e somos em 5 integrantes. Somos eu, o Anderson, a Kate, a Jaqueline e a Verônica. Cada um tem a sua função na agência, distribuída de acordo com as distribuições da profissão. E a gente teve também a ajuda do Nido William, do curso de audiovisual, que fez pra gente a produção do vídeo e a montagem no final do vídeo. Legal isso, fica sendo praticamente algo transdisciplinar, Sim, sim. Tivemos a ajuda da nossa atriz, que foi a Fernanda, que é uma pessoa que a gente conhece de um período, ela não é da faculdade, a gente conhece ela de um período maior já, de um bom tempo, e ela ajudou bastante a gente. Ô, Rafael, e aí vocês já comentaram rapidamente já o que havia sido previsto, de repente vocês tiveram que alterar alguma trajetória. O que você pode contar de exemplo? Porque uma das propostas que a gente tem, que faz parte de comentar aqui no programa, tudo mais é exatamente essa questão dos bastidores, do que de repente era previsto e não deu certo, e antes de tudo que a alternativa foi criada, né? Então, por exemplo, a questão dos efeitos especiais foi uma, né? O que de repente você pode citar como os percalços durante essa produção do vídeo? A gente pensava em usar algumas passagens de tempo que a gente iria usar no vídeo, mas que não foi possível pelo não domínio do software da gente. A gente não dominava o software direito. Então a gente acabou abandonando esse lado. A gente começou com um roteiro pensando que a mulher ela estaria na casa dela e sentiria o nódulo após o banho. Mas aí a gente teve problemas de locação e acabou conseguindo uma locação num teatro. Aí a gente passou... Aparentemente seria até mais difícil, né? Então dava a impressão que fazer em casa era alguma coisa mais simples. Seria mais fácil, mais simples, né? Porque em casa, todo mundo tem casa, então é mais fácil. E aí fizeram Mas aí a gente acabou indo para um teatro. Aí a gente conseguiu a locação no Teatro Municipal de Botucatu a gente fez. Ah, foi em Botucatu. Foi em Botucatu a gravação. É intermunicipal, além de eu sou de Botucatu e o Anderson é de São Manuel. Olha só. Temos a Kate de Pederneiras. Muito legal. Cada um de cada canto. E aí a gente passou a usar o teatro e a gente conseguiu adaptar no primeiro roteiro, que seria apenas uma mulher sentindo o nódulo, de ser uma atriz sentindo o nódulo. E ela passa, ela sente o nódulo. Então isso foi quase um improviso. De repente foi ali uma alternativa, um plano B diferente do que vocês haviam inicialmente previsto, né? Sim, foi um improviso de acordo com a alocação que a gente acabou arrumando. E no fim funcionou muito bem. Pois e falar em deu muito certo, a gente pode dizer que o material de vocês se destacou exatamente por um dos resultados que era esperados, que de fato conseguir compartilhamentos, né, e transformá-lo em viral. E aí, de que forma isso aconteceu? Porque vocês tiveram alguns compartilhamentos importantes, né? Parece que a própria APP de São Paulo fez um compartilhamento do material de vocês, outros blogs, né, especializados em discutir essa questão de marketing, publicidade. Como é que isso se deu, Rafael? Como que vocês conseguiram viabilizar essa proposta? Após o vídeo pronto, a gente começou a compartilhar ele como uma coisa normal na nossa timeline no Facebook. Na timeline e no YouTube. Aí a gente percebeu que a gente precisava de alguma coisa a mais para chamar a atenção. E a gente fez o quê? A gente criou, com a hashtag que a gente já tinha, a gente pedia para as pessoas que compartilhavam o vídeo virar uma foto, segurando uma plaquinha com a hashtag escrito de olho na mama também. Tá certo. A gente fez um braço, digamos assim, para a campanha. E a gente teve o compartilhamento da app, do Publicitários, que é um blog muito reconhecido no meio. Algumas autoridades como o prefeito de Botucatu, o prefeito de Pederneiras, a vice-prefeita de Pederneiras, o candidato eleito de Botucatu para deputado federal. A gente teve bastante gente que deu uma ajuda pra gente legal. Muito. Pois é, e Paulo, até voltando mais ou menos ao que a gente comentou inicialmente, mais importante, imagino, que isso se dê porque é um tipo de trabalho que tinha, claro, que uma causa muito nobre e que de fato extrapolou, né, as paredes, as fronteiras da faculdade para não ser simplesmente um trabalho de disciplina e conseguiu mobilizar de forma real, né? Porque de repente poderia ser imagino que inicialmente era uma simulação, né, dessa campanha estratégica que vocês estavam criando, mas que de fato se concretizou como algo real, ou seja, o objetivo primeiro de conscientizar as pessoas, de fazer com que o Outubro Rosa se popularizasse, enfim, se expandisse em termos de conscientização, de fato foi conquistado, né? Você consegue avaliar, por exemplo, que isso de repente foi algo além do que vocês esperavam? Ou como é que você avalia essa questão do que os alunos conseguiram realmente atingir com
o vídeo? Bom, Giovana, eu acho que eles assimilaram de uma forma tão positiva, que é o que eu havia comentado antes desse engajamento. Principalmente, este grupo se mobilizou pessoalmente. Então, eu como professor acompanho, tenho os alunos nas redes sociais, porque o professor dá aula de tendências de marketing, precisa de repente ver alguma coisa interessante, já marca, mostra para os alunos ali. Tem que estar antenado, Tem que estar em dia, tem que estar antenado com isso. Então eu pude perceber que eles estavam realmente extremamente preocupados. Em sala, nós conversávamos, eu passava de agência em agência, como que tá, o que a gente vai fazer para melhorar durante essa semana. E eu ouvia deles mesmos a respeito da felicidade de estar trabalhando com o tema. Uma das integrantes, que não está aqui hoje, mas ela comentou que ela estava extremamente satisfeita em trabalhar com o tema. Então, isso para o professor é muito bom, para os alunos é muito bom. E isso fez com que eles se unissem ainda mais. Eu percebi uma união grande do grupo. Estão indo já para o último ano, a fase final. Então, chegar no último ano com esse espírito de equipe é extremamente importante. É verdade. Pessoal, parabéns, viu, antes de tudo, pelo resultado que vocês criaram, que venham muitas outras campanhas, muitos outros produtos, enfim, que vocês tenham essa satisfação, né, antes de tudo com o curso, com as disciplinas, que eu acho também muito importante. Depois, é claro que a vida real, o mercado de verdade, né, enfim, é também que você escolha muitos resultados disso. Paulo, e parabéns também, enfim, por todo o trabalho realizado com o pessoal. Obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece a oportunidade de estar mostrando. Espero que vocês retornem também o ano que vem, no último ano, com os trabalhos que vierem ainda pela frente. Tá bom? Obrigada. E o FIB Produz fica por aqui. Até semana que vem. Dura, mole, áspera, macia. Podemos experimentá-las de várias formas. A vida é reflexo de nossas atitudes, a descoberta do bem e do mal. É preciso ser criteriosa, cuidadosa. Devemos ver, sentir, saber o que é melhor para a gente. Nossas escolhas geram fruto. Você sabia que o câncer de mama é o segundo mais frequente do mundo? Pode até saber. Você sabia que no Brasil as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados? Até pode ter conhecimento dessa informação, mas me diga, você sabia que em cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, pelo menos um homem também é diagnosticado com a mesma doença? A estimativa para 2014, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, é de 57.120 novos casos, sendo que o número de mortes pode até chegar a 13.345, sendo que, entre eles, 120 são homens. A prevenção depende somente de você.
Assim como a mulher, você também deve se prevenir fazendo o autoexame das mamas. Deixe o preconceito de lado e, acima de tudo, lembre-se, apesar de ser importante para o conhecimento do seu corpo e detecção de qualquer anomalia, esse exame não substitui o exame físico realizado por profissionais de saúde. Se você não tinha conhecimento sobre esse assunto, compartilhe. Muitas pessoas podem desconhecê-lo também. Isso não é um desafio bacana para você ganhar qualquer coisa, e sim um pedido de socorro. Um compartilhamento pode salvar uma vida. Compartilhe essa informação, compartilhe essa ideia, só compartilha quem ama. Por ano, 52 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama, muitas delas já em estado avançado. A cada 10 mulheres, 4 dizem que tinham medo do resultado. Deixe seu medo de lado, faça o autoexame e salve sua vida.